agudos, isso aqui funciona muito bem. Da mesma maneira, né, estou avaliando um pulmão, um lado é normal, no outro encontro isso aqui. O que que eu vejo aqui? Costela, costela, linha da pleura. Nessa parte aqui eu vejo um pouquinho de linha A, né? Vocês conseguem ver aqui no começo do vídeo com boa vontade. Porém, aqui a linha da pleura já não é mais a mesma, né? A linha da pleura já parece falhada, ela fica mastigada e irregular. A gente conversou sobre essa imagem na semana passada e tem até naquele esquema inicial da revisão. Isso aqui, essa mastigada da pleura, isso aqui é uma consolidação subpleural. Isso aqui seria aquele intermediário entre eu ter um padrão B, veja que aqui eu tenho linhas longitudinais em até embaixo, ou uma consolidação propriamente dita. Isso aqui, se eu tenho de maneira assimétrica, também me fala a favor de pneumonia como causa, entrando ali no grupo protocolo. Da mesma forma, esse meu achado, diafragma, meia lua clarinha, líquido, derrame pleural, tudo isso aqui que é pretinho, aqui embaixo. Aqui eu tenho órgão sólido e aqui eu tenho pulmão hepatizado, consolidado. Se meu paciente está chegando, primeiro momento, ciência respiratória, e eu tenho esse achado no ultrassom, meu diagnóstico fecha para pneumonia. Tem vários critérios, às vezes é difícil entender a consolidação como processo, bater o martelo que é infeccioso, mas tem alguns critérios no eco que chamam a atenção. Às vezes a gente pode usar até o Doppler e ele nos mostrar essa circulação pulmonar tão nítida aqui. Isso aqui seria um representativo da perda da vasoconstrição hipóxica, seria um bom indicativo de que se trata mesmo de uma pneumonia, na questão de confirmação. Esse aqui é uma outra imagem de pulmão, também de uma consolidação. Reparem que interessante, né? Na base eu tinha consolidação, tudo mais cinza. Aqui eu tenho uma pleura meio irregular, né? Um pouquinho de líquido, esse pretinho aqui. Então vejam como os achados podem ser complementares. Aqui nessa metade eu vejo um pouquinho da linha da pleura, talvez aqui um pouquinho de linha A, mas eu enxergo muito artefato, muita imagem e toda essa simetria. Pensem que um lado está normal e no outro encontro isso, fala a favor de pneumonia, tal qual se a gente fosse pegar um raio-x e ver um lado, né, super infiltrado, consolidado, e no outro normal. Outro achado aqui representativo, né? Eu posso ter um padrão normal e ter muitas linhas B, que nem esse aqui. De novo, olhem como essa pleura deixou de ser aquela pleura regular que se movimentava, até tem movimento, mas essa pleura, né, parece toda mastigada. De novo, consolidação subpleural, mas um indicativo também de processo infeccioso. Outra imagem que é bacana, de novo, pulmão com aspecto de órgão sólido, tudo consolidado. Reparem quando o pulmão fica consolidado, né, não tem ar, a onda do eco se propaga super bem. Eu consigo enxergar, inclusive, até essas estruturas, parece uma ondinha que fica aqui, faz uma sombra acústica posterior. Isso aqui são as vértebras do paciente, então eu consigo identificar todo o hemitórax do paciente, enxergar, inclusive, aonde estão as vértebras dele. Olha a definição que me dá. Por que eu tenho tanta definição para conseguir enxergar essas estruturas ósseas que fazem sombra acústica posterior? Porque todo o meu pulmão está com característica de órgão sólido, todo o meu pulmão está consolidado, está cinza, e eu consigo inclusive enxergar uns túneis pretinhos, né, anecóicos aqui no mesmo. Isso aqui é um broncograma estático. Como a gente vê, né, o broncograma aéreo no raio-x, esse aqui seria a representação dentro do eco. Olha o tamanho e a definição que essa consolidação me dá. Outro achado que é bastante sugestivo de processo infeccioso é esse aqui, de novo. Tem o derrame pleural aqui, aqui eu imagino que seja o diafragma, isso aqui eu tenho uma consolidação, tem o broncograma pretinho nessa região aqui, mas reparem que tem todos esses pontos brancos que se movimentam, isso acontece também conforme o ciclo respiratório, em meio à consolidação do pulmão. Isso aqui se chama de broncograma dinâmico. Isso aqui nada mais é do que secreção, líquido e ar, dentro da árvore brônquica. E é como, né, cada ciclo respiratório tenta, né, se movimentar essa secreção, isso causa imagem. Isso aqui, esse branquinho que aparece, é uma mudança de velocidade das ondas do eco. Isso aqui, né, sendo secreção, a gente consegue bater o martelo para infecção como causa com bastante segurança. De novo, outra imagem aqui, diafragma, órgão sólido, pulmão consolidado, derrame pleural, esse pretinho que tem aqui. Reparem que o pretinho, aqui para baixo, vai ser uma sombra acústica posterior. Isso aqui é uma costela. Aqui tem uma costela, mas não dá muita, aparece sombra assim, a gente consegue identificar a sombra nesse lado aqui. Com boa vontade, aqui também a gente vai ver um pouquinho de sombra, que é diferente desse pretinho, né, que vai nesse outro sentido, isso aqui é derrame pleural.
Então, eu tenho derrame pleural, pulmão consolidado, diafragma, meia-lua clarinha, órgão sólido, e em meio ao meu pulmão consolidado, esses pontos pretinhos, né, o broncograma estático, e dentro deles os pontos brancos que se movimentam. Isso aqui é o broncograma dinâmico, né, isso aqui é secreção, que está dentro da árvore brônquica, catarro, né, que a gente consegue fechar nosso diagnóstico infeccioso. Então, tudo isso diferentes apresentações para a gente identificar a pneumonia no eco, mas são achados muito simples, é fácil de fazer exame, é fácil de reconhecer essa questão, né, seja da simetria, seja das consolidações para a gente conseguir fechar a pneumonia como diagnóstico. Voltando aqui mais um exemplo, né, tudo a gente tenta fazer sempre de uma maneira mais didática possível, mesmo para mim, quando eu estou fazendo o exame, tentando organizar as ideias de tipo, que perguntas a gente tem que fazer no paciente quando vai examiná-lo. Então, a primeira pergunta do grupo protocolo é se a pleura se movimenta ou não. Né? Todos vocês aqui conseguem ter facilidade em identificar a pleura se movimentando conforme o ciclo respiratório. E a segunda pergunta é que padrão que isso aqui faz. E vejam, né, eu tenho linhas longitudinais, mais do que três, ocupam quase todo o espaço intercostal. Se isso acontece, né, nos dois pontos de cada hemitórax, esse aqui é um padrão B, né, um padrão de alteração. Com isso, no protocolo, eu consigo fechar muito bem para o edema pulmonar. Ele não faz uma diferenciação se esse edema pulmonar do Blue, se ele seria cardiogênico ou não. Por exemplo, um paciente com SARA, um paciente que está congesto. Aí a dica começa a ser a questão da distribuição desse edema, né? Se ele de fato obedece uma influência gravitacional, se ele é assimétrico e tal, que isso fala em edema hidrostático, enquanto um edema mais anárquico seria para SARA, mas a gente consegue fechar sempre que o edema pulmonar esse padrão de linhas B. Tem esse estudo bem interessante do pessoal da Harvard, eles mostrando, pegavam pacientes renais crônicos que estavam congestos, iam fazer diálise e eles acompanhavam em tempo real como é que essas linhas B iam se comportando ao longo da diálise à medida que eles iam fazendo ultrafiltração e tirando líquido. E a gente consegue acompanhar essas linhas em tempo real e consegue identificar a melhora desses pacientes à medida que tira líquido com o ultrassom. Então, sobre as aplicações clínicas do ultrassom, que é o tema dessa nossa aula, olha que fato relevante a gente consegue não só fechar o diagnóstico de congestão, como a gente consegue acompanhar o tratamento em tempo real. Digamos, eu avaliei um paciente na enfermaria, faço eco, regiões anteriores, tem um monte de linha B, eu vou dar furosemida para ele, eu posso repetir o exame ali adiante para ver como é que está a resposta, se está melhorando ou não, até para diagnóstico diferencial, né, fazer um teste terapêutico com diurético e ver se essa melhora é reproduzida no eco e vai ter repercussão clínica também. Então vejam como essa ferramenta pode ser útil. Da mesma maneira, vários estudos, seja agora do Covid ou na era prévia, fazendo correlação entre esses achados do eco, a quantidade de linhas B, o tamanho das consolidações, com questões de prognóstico para pacientes com SARA, para pacientes que chegam na UTI, pacientes que entram na ventilação mecânica e assim por diante. Tudo isso com um bom rendimento para predizer desfechos. Agora, uma parte mais complicada do protocolo, que é o seguinte: vem esse paciente, né, insuficiência respiratória, não tem muito dado. Primeira pergunta: pleura mexe ou não mexe? Ah, mexe, beleza. Então, resumindo, né, se a pleura mexe, eu não estou preocupado com o pneumotórax. Vou para a pergunta número 2: qual que é o padrão de aeração desse paciente? E o que eu vejo é um padrão de aeração normal. Né? Eu tenho linha da pleura e eu tenho linha A. Eu tenho movimento da pleura e tenho linha A. Esse é o normal. Se eu faço isso e nas duas regiões anteriores do tórax eu tenho pulmão normal, isso gera uma angústia diagnóstica, né? Porque, afinal, que eu tenho um paciente que estaria chegando para mim na UTI em insuficiência respiratória, se o padrão dele de pulmão é completamente normal, né? Qual é o sentido de um paciente ter uma disfunção ventilatória tão grave a ponto de precisar ir para a UTI, se o pulmão dele me parece normal? Então, essa é a terceira pergunta, né? Quando eu encontro esse perfil de normalidade, vem a questão que janelas que eu preciso avaliar de maneira complementar para de fato fazer o diagnóstico e entender o que está acontecendo nessa insuficiência respiratória.
A primeira janela, né, as primeiras, a gente já conversou nas aulas iniciais, é perguntar se esse paciente não tem uma trombose, né, se o paciente não tem TVP. É uma causa clássica que vocês todos já conhecem de insuficiência respiratória com raio-x de tórax normal é TEP, né? TVP e TEP. Ou seja, o ultrassom não é diferente. Eu faço o meu eco inicial, pulmão normalíssimo, e o paciente tem insuficiência respiratória, eu passo o seguinte, eu fazer a avaliação dos membros inferiores. Aquele exame que a gente conversou na nossa segunda aula, eu preciso fazer o teste de compressão, seja da região femoral, mas também, ainda mais importante, da região poplítea, para com isso eu avaliar, né, se uma síndrome embólica não é a causa da insuficiência respiratória. Um exemplo aqui, né, meu padrão de aeração é normalíssimo, vou avaliar a femoral desse paciente, bom, mesmo transdutor, às vezes eu consigo usar, a compressão tá ok, não parece ter nada mais grave. Vou avaliar do outro lado para ver se é simétrico, até mesmo isso é sempre uma dica boa, né? Avaliar a simetria, opa, aqui é completamente diferente, né? O pessoal brinca que isso aqui seria o sinal do Mickey Mouse, porque parece as duas orelhinhas do Mickey, a gente aperta, né? Ele não desaparece, pois é, esse é um Mickey maligno. Com esse achado aqui, um pulmão normal, e essa compressão que não acontece, né? Eu aperto, até consigo ver uma estrutura cinza, né? Uma estrutura ecogênica, um trombo aqui dentro. Isso aqui eu consigo fechar o meu diagnóstico, né? Para TVP e TEP como causa da insuficiência respiratória. Seria essa avaliação aqui. Perfil de pulmão normal, faço avaliação venosa, encontrei TVP, meu diagnóstico é TEP. Se meus vasos são normais, eu tenho que pensar que ainda possa ter alguma coisa de comprometimento pulmonar. E aí o que o grupo protocolo recomenda é eu fazer o terceiro ponto de avaliação pulmonar. Então eu tinha avaliado só as regiões anteriores do tórax, eles recomendam eu transferir esse segundo ponto aqui do tórax lá para a linha axilar posterior, que eles chamam de ponto PLAPS, para ver se eu encontro uma consolidação ou um derrame pleural. Se eu encontrar isso, eu estou me deparando com um quadro de pneumonia como causa de insuficiência respiratória. Se eu não encontrar nada, o que me causaria uma insuficiência respiratória com pulmão normalíssimo e sem diagnóstico de TVP, é um quadro de asma ou de exacerbação de DPOC, seria broncoespasmo a minha resposta. O que é esse terceiro ponto aqui de novo, né? Essas duas regiões anteriores que a gente estava vendo, eu transfiro esse ponto aqui para essa região axilar posterior para ver se eu encontro a imagem. E se eu encontrar essa imagem ali de novo, opa, aqui está o diafragma, aqui está o órgão sólido abdominal, e aqui eu tenho uma consolidação. Isso aqui no ponto PLAPS, eu fecho para pneumonia, tenho o meu diagnóstico confirmado. Inclusive aqui de novo a gente vê os broncogramas, né, estático, que é esse pretinho, e dinâmico, esses branquinhos desse movimento. Por outro lado, né, claro que eu faço dos dois lados, né? Se eu vou avaliar meu ponto PLAPS e o que eu encontro é isso aqui, o que eu estou vendo? Estou vendo meu órgão sólido, estou vendo com boa vontade um pouquinho de diafragma, aparece aqui assim e tudo mais, mas vejo mais que isso, eu vejo a linha da pleura desce, se movimenta a cada ciclo respiratório até lá embaixo, e além da linha da pleura eu vejo linhas A. Então eu vejo o achado de pulmão normal até as bases, né? Eu estou avaliando lá na região posterior, atrás da linha axilar posterior, e estou vendo pulmão normal aqui embaixo. Isso aqui me denota um pulmão de aeração normalíssima, né? Se eu tenho insuficiência respiratória com todo o pulmão de aeração normal, meu diagnóstico é de broncoespasmo grave, né? DPOC, asma. Eles chamam isso aqui do sinal da cortina, né? De eu conseguir ver como se fosse a pleura descendo, como se fosse uma cortina que se puxa e apaga as imagens embaixo do fígado e assim por diante. Com isso,